Quem tá chegando aí vai dizendo boa noite, sejam todas bem-vindas. Bom ter vocês aqui, grande abraço. Vou pedir para quem tá comigo aqui encher de coraçõezinhos. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Eu sou a Alê, sou psicóloga e eu ajudo mulheres a vencer a dor da traição em 4 semanas. E o tema de hoje é: fui traída, onde foi que eu errei? Será se você errou? Oi, Yuan, que bom te ver, querido. Será se foi você que errou? Por isso você foi traída? Alguém já pensou isso alguma vez? Já passou na sua cabeça? Eu fui traída, o que eu fiz de errado? Por que faltou? Por que eu fui traída? Aonde foi que eu errei? Escreve aqui pra mim. Vocês já sentiram isso alguma vez? Vamos começar essa live aqui já conversando. Oi, Neuza, seja bem-vinda, querida. Eu fui traída. Aonde foi que eu errei? Esse é o tema de hoje. Você alguma vez, sim ou não, se perguntou o que eu fiz de errado? Por que eu fui traída? Aonde foi que eu errei? O que faltou? Por isso que eu fui traída? Me fala aqui, por favor, sim ou não? Pensei que não tinha live hoje. Ah, querida, me atrasei. Tava tentando arrumar todas as redes aqui. E aqui não tem como a gente avisar, né? Que daqui a pouco eu vou entrar. Mas tô aqui, firme e forte, tá bom? Obrigada, viu, pela preocupação. Me responde aqui, Neuza. Alguma vez você pensou, fui traída, aonde foi que eu errei? Sim ou não? Vocês que estão comigo aqui no Instagram, vocês que estão comigo também no YouTube. Ó, a Thaisa colocou que sim. Quem mais já pensou isso? Fui traída, aonde foi que eu errei? Sim, sim. Aqui no Instagram também, sim. Quem mais? Porque é uma pergunta que a gente parece que não, porque muita gente fala assim, ah, ele que errou. Mas a gente faz essa pergunta e muitas vezes sem perceber. Aonde foi que eu errei? Essa é uma das primeiras coisas que vem depois da dor da traição. Será que foi eu que não fui suficiente? Será se foi eu que falhei como esposa? Será se eu trabalhava muito? Será se eu brigava muito? Será se é porque eu engordei? Será se é porque eu emagreci demais? O que será que eu fiz para ter sido traída? Tô vendo que quase todo mundo aqui tá colocando sim. Sim, sim. A pergunta é essa, você já pensou? Eu fui traída, aonde foi que eu errei? Sim ou não? Você que tá chegando depois aqui, eu vou pedir Neuza e a Thaisa, se vocês puderem me ajudar a chegar a 3.000 corações, eu vou ficar muito grata, tá? Obrigada pela generosidade de vocês de estarem aqui me ajudando. Sim, sim. Pelo visto, sim, muitas de vocês, inclusive eu, já me perguntei isso. Eu fui traída. Onde foi que eu errei? O que faltou? O que faltou para eu ter sido traída? Por que eu fui traída? Né? É uma pergunta que eu já fiz muitas vezes. Então eu quero que você já pense o seguinte, ó. No final, nós vamos falar sobre culpa, né? Sobre se sentir culpada. Mas eu quero colocar luz a essa pergunta. Eu quero trazer para vocês o entendimento. O que na verdade ela revela. Quando eu penso sobre isso, quando eu penso na minha dor, eu preciso pensar em alguns conceitos, tá? E o primeiro conceito é que a traição, ela fala mais sobre ele do que sobre você. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que você tenha cometido alguma coisa, vamos dizer assim, que não tenha sido legal, Alê, eu era grosseira, eu isso, eu aquilo, enfim, alguma coisa que você possa pensar, isso que eu fiz não era tão legal, isso que eu fiz não foi tão bom, mesmo que você tenha esse pensamento, fala mais sobre ele, que foi ele que te traiu. Entende o que eu quero dizer pra vocês? Então, mesmo que eu diga assim, ó, eu sei que eu fazia isso, sei lá, que te passa pela sua cabeça, né? E que isso que eu fazia não era muito legal pro meu casamento. Algumas vezes ele até falou que não gostava, mas eu continuei fazendo. Mesmo assim, a traição fala muito mais sobre ele, sobre quem fez. Na psicologia positiva, nós entendemos que cada pessoa é responsável por suas escolhas. Nós entendemos que ele poderia ter escolhido conversar, que ele poderia ter escolhido pedir ajuda, que ele poderia ter escolhido se posicionar, mas ele escolheu te trair. Isso é uma responsabilidade dele, não é reflexo do seu valor. Então eu vou começar essa live te dizendo isso, que se você já pensou, fui traída, aonde foi que eu errei? Isso tem muito mais a ver sobre ele do que sobre algum erro que você tenha cometido.
Thaisa, eu vou te responder no final, tá? Eu volto respondendo todas as perguntas. Então eu quero que vocês anotem aí, ó. Sobre ele. Escreve ele pra mim. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio que nós vamos construir juntas. Escreve aí, ele. Pra você entender. É sobre ele. Não é sobre você. Tem uma amiguinha falando que vai separar e tem a pergunta da Thaís. Eu vou responder vocês duas, tá? Vou falar só mais um conceito e respondo vocês duas. Então é só isso. Obrigada, gente. Exatamente, é sobre ele. Então não interessa o que você pode ter feito. Essa coisa que fica te acusando, sabe? Não é sobre você, é sobre ele. E o segundo conceito que é muito importante, que eu quero que vocês gravem hoje. A culpa, ela vai te paralisar. Responsabilidade te liberta. Então quando eu digo assim, ó, eu, Alessandra, eu era muito durona, eu era mandona, eu era o homem da casa, vamos dizer assim. Posso até sentir um pouco de culpa. Podia, né? Naquela época. Mas hoje eu entendo o seguinte. Minha responsabilidade. Me tornar uma pessoa melhor para o meu casamento. Minha responsabilidade. Me tornar uma mulher melhor para mim. Então quando eu entendi que não era sobre culpa. Porque a culpa me amarrava, me prendia. Me fazia olhar no espelho e falar. Eu sou o cocô do cachorro do bandido. Como é que eu fiz isso? Eu fui péssima. Isso me paralisava. Quando eu entendi que havia, sim, algumas responsabilidades minhas como ser humano, como mulher, como mãe, como esposa, aí saiu da minha culpa e passou para a responsabilidade. Porque um casamento, gente, e aqui com muito amor eu vou falar isso para vocês, ele é 50% mulher, 50% homem, né? São duas pessoas. Então tem 50-50. Então existe a minha responsabilidade como mulher também, como esposa nesse casamento. Existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. Culpa é peso, vergonha, acusação. Responsabilidade é consciência. Então quando eu saio da culpa que está me paralisando e eu vou para a responsabilidade, eu me faço a seguinte pergunta: o que eu posso aprender e melhorar daqui para frente? Diferente de, eu sou o cocô do cachorro do bandido, que não me leva a lugar nenhum. Isso é a culpa. A responsabilidade, eu vou me perguntar, o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer aqui, para daqui para frente eu ser alguém melhor? De repente pode ser igual a Adriana, a Neuza e várias outras mulheres que compraram o e-book Vença a Dor da Traição em 7 semanas, em 7 passos, e começaram a transformar a história delas. Pode ser essa decisão. Ela parou e pensou, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor daqui para frente? Então elas tomaram a decisão e compraram o e-book, que o link está lá na minha bio, começaram a fazer tudo que diz no e-book e começaram a se tornar mulheres melhores. Então a pergunta é essa, sair da culpa que vai te paralisar e abrir um caminho novo, um caminho de cura, de posicionamento, de autocura, né? Auto-amor, auto-perdão, sair do lugar de se ofender, de se culpar, de se diminuir e entender, apesar de qualquer coisa que eu tenha feito, a traição é um ato dele, não é meu, e com essa traição, o que eu posso aprender para ser uma pessoa melhor daqui para frente, tá? Aí nós vamos passar para o nosso terceiro conceito. Antes do nosso terceiro conceito, eu vou responder a amiguinha aqui. A Thaisa colocou assim, e quando ele trai e diz que não sabe o porquê? Querida, quando ele trai e diz que não sabe o porquê, é porque talvez nem ele saiba o porquê. Foi um ato impensado, foi uma loucura. Se foi a primeira traição, provavelmente vocês se desconectaram, ele estava com raiva de você, agiu sem pensar com a cabeça de cima, se vocês me entendem, né? Parou de raciocinar aqui com o tic-teco e aí fez um ato de loucura. Sabe quando você faz uma coisa errada? Por que você fez? Sei lá, na hora, na loucura eu fiz. Eu acho que você tem muito mais se preocupar agora, Thaisa, não é porque ele te traiu, né? Assim, se ele sabe ou não o motivo. Claro que isso é importante. Mas o mais importante agora é se ele decidiu não te trair mais. O foco agora é o futuro, sabe? Ok, você não sabe por que me traiu. A gente estava distante um do outro. Existiam problemas entre a gente.
Então agora nós vamos entrar aqui, ó, no segundo conceito. O que eu posso aprender com isso para tornar a minha relação melhor. Então existia uma briga entre vocês, existia uma desconexão, existia um casal desalinhado, valores desalinhados. O que existia entre vocês que desconectou e entrou a terceira? O caminho é esse, sabe? É olhar assim, então, você não sabe por que você fez isso, mas no nosso casamento tinha esse problema. Vamos resolver. Te aconselho que você faça isso depois de curar a sua dor. Porque uma mulher curada, ela consegue ouvir do marido, ó, eu fiz isso porque tal coisa acontecia aqui em casa. E em vez de você se sentir extremamente ofendida, doída, dolorida porque ele te disse, né? Ou, sei lá, de repente ele vai dizer, porque a outra mulher é muito mais bonita e eu me senti atraído sexualmente por ela. Mas você, para ouvir isso, você precisa estar curada. Então, o primeiro passo, cura a sua dor para que você possa ter essa conversa franca com ele. Mais importante do que saber o que foi o contexto lá da traição e agora? Qual é o próximo passo? Você mudou? Você se arrependeu? Você vai querer ajuda? Você vai querer fazer diferente? Eu acho que eu focaria nesse lugar aí, tá? O meu marido falou isso pra mim. O que, Neuza? O que ele falou pra você? Escreve aqui, por favor, no comentário, porque como eu dei vários exemplos, eu não vou saber. Que ele também não sabe por que te traiu, é isso? Tem que anotar, escrever pra mim, tá bom? Aí eu vou ler a outra pergunta aqui no Instagram. Fiquei 30 anos casada, estou me separando. Ó, Ivonete, você que colocou que tá se separando, né? Só tome a sua decisão se você já tiver vencido a dor. Só tome a sua decisão se você estiver consciente do que você está fazendo. Ale, eu tô bem, eu fiz um passo a passo, eu venci a minha dor, eu entendi quais são as minhas dores, venci cada uma delas, entendi a minha dinâmica com o meu marido e percebi que eu quero sair. Ok, mas se não for assim, eu vou sair porque eu tô sofrendo demais, porque eu não aguento mais isso aqui. Muito cuidado, porque quem está decidindo é a sua dor. E quando a dor da gente decide, a gente talvez possa se arrepender depois, tá? Então só te dou esse conselho. Eu não sei se você, Ivonete, que falou comigo, já adquiriu o e-book. Sinaliza aqui pra mim, Ivonete, que tá aqui no Instagram. Você já tá lendo o e-book? Já tá se sentindo bem? Eu não consegui comprar. Camille, pra você comprar, chama aqui no privado, deixa eu ver se eu consigo começar a te seguir. E aí eu vou te mandar, me manda uma mensagem no privado que alguém da minha equipe te responde, tá? E você consegue comprar. Sim, ele disse que não vai fazer, que vai fazer tudo para restaurar o casamento e reconquistar. Perfeito, Thaís. Então a gente tem um homem arrependido. Aí a gente precisa curar a sua ferida para que vocês dois não fiquem brigando, mas para que vocês se entendam. E aqui, ó, a partir do momento que ele disse que vai fazer tudo para te reconquistar, precisa ter os acordos, precisa ter algumas coisas que eu ensino lá no meu método para que vocês realmente se alinhem e vivam muito bem, tá? Ah, entendi, Neus. Ele disse que não sabe por que traiu. Ok, agora é pensar assim. Alguma coisa aconteceu entre vocês que vocês se distanciaram e entrou uma mulher. Essa alguma coisa tem que ser resolvida. E como vencer a dor? Existem formas de não sentir pelo fato? Caroline, vencer a dor é você ressignificar essa dor da traição. Dar um novo sentido para o que aconteceu. Existe um passo a passo para isso. Comigo, como é que funciona? Tem o e-book, o link está na bio. E tem também um outro método, que é o método Florescer, que são videoaulas. Na primeira semana você faz um diagnóstico emocional, que é um teste. Depois desse teste, lá você tem um passo a passo para você eliminar suas pragas emocionais, que são pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, muitas vezes negativas, porque você está sofrendo. Depois você vai aprender a atitude de poder. Depois você vai aprender várias outras coisas. Em 4 semanas você venceu essa dor. Existe sim um passo a passo que você vai seguindo. E ao seguir o passo a passo, você vai eliminando a sua dor. Aqui a gente trabalha com questões com pai, questões com mãe. Tudo isso fortalecendo o seu emocional. Então eu vou tirar o meu olhar da dor e vou curar dentro de mim. Esse é um dos caminhos. Os 2 primeiros caminhos comigo é esse. O e-book, o link está na bio.
E o segundo é o método Florescer gravado, que também dá para você entrar agora. Vez que eu já vivi 40 anos, já fui traída. Várias vezes que eu vivo há 40 anos e fui traída. Nem tenho mais, nem sei mais quantas traições. Quer que eu diga? Nem sei mais quantas traições para eu dizer. Ô, Ângela, você que já foi traída várias vezes durante 40 anos. Sua autoestima tá baixa, seu amor próprio tá baixo. Precisa trabalhar isso, querida, para que você saia desse lugar. Se tem 40 anos que você é casada, já foi traída várias vezes, já perdeu as contas, e isso te faz sofrer e você não quer continuar aí, tem que descobrir qual é a dor em mim, qual é a minha questão emocional, que eu não consigo sair desse lugar. Existe alguma coisa que está te amarrando nessa situação. E essa coisa que está te amarrando nessa situação é algo emocional que precisa ser curado para te tirar daí. Entende? E uma das coisas que você pode fazer é ou comprar o e-book ou assistir as minhas aulas gravadas. Cada aula é um conteúdo, é uma vivência, é uma dinâmica para você vencer a sua dor. Gente, e aqui na live? Ale, eu gosto da sua live, a sua live tem me ajudado. É muito bom, gente. Mas é como se você tivesse vendo só isso aqui, ó. Só um pedacinho. Tá vendo, ó? Só um pedacinho de todo um conteúdo que vai te ajudar. Então você pode ficar de repente só com esse pedacinho e vai demorar muito mais, que você tem que ir assistir uma live, anotar, tentar sozinha, assistir outra live, tentar de novo e ficar tentando sozinha até dar certo. Pode dar certo? Pode. Daqui uns 2 anos você vai ter conseguido vencer tudo para estar muito bem. Mas você tem a opção de 4 semanas ou você tem a opção do e-book. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, sabe? Sobre entender que você merece ir muito mais a fundo. Lá, gente, a gente trata de assuntos que eu jamais falaria aqui. Ah, a Regina escreveu aqui: boa noite, eu comprei o e-book. É ótimo. Que bênção, querida. E eu tô falando, Regina, que tem gente que com o e-book não tá conseguindo porque não tem tempo para ler, não tá muito bem emocionalmente, não consegue se dedicar. Então essas pessoas também vão lá pro meu curso gravado. E lá você assiste aulas de 8 minutos e tem resultados excelentes, gente. Mas eu preciso muito de ajuda. Como é que eu faço para me ajudar para mim hoje? Não importa mais ele para mim. Ângela, me chama no privado e assim que acabar a live, eu mesma venho falar com você, tá? Eu vou ler mais um conceito, aí eu volto para responder a sua pergunta, tá, Luzia? Fica aí. Eu volto para responder vocês. Deixa eu continuar aqui o conteúdo e eu já volto para responder vocês. Então, o terceiro conceito de hoje. Autoestima não pode ser medida pelo erro do outro. Então, eu não posso me sentir bem, feliz, bonita, animada, se ele tá me olhando. Eu tenho uma moça que eu atendo que ela falou assim, ó: toda vez que é maravilhoso, tô super linda. Na hora que ele sai, se ele fica 2 dias sumido, eu passo 2 dias no sol aqui. Aí eu quero que você entenda o seguinte: não é sobre ele. Não é sobre chamar ele pra perto para ele olhar que você tá bonita. Porque se isso acontece, gente, a sua autoestima não tá validada. Se você atrelar a sua identidade, se você atrelar o seu bem-querer, o seu bem-estar, só em função dele, só pelo reconhecimento dele, tá faltando algo em você. Tá faltando algo aqui que você precisa olhar com muito carinho. Entende, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deixa eu ver aqui, Ângela, se eu consigo... Não consigo. Ângela, eu vou... Você entra no vídeo meu, Ângela, e escreve lá no comentário, que aí eu te respondo colocando o meu WhatsApp, tá bom? Aí eu consigo falar com você. Primeiro dia eu fui cortar o cabelo e fiquei bonita. Isso me fez bem temporariamente. Carolina, você disse tudo. Te fez bem temporariamente. Por isso que eu falo, gente, a autoestima não é você ir ali, cortar o cabelo e trocar as roupas. Porque no final do dia... Brasília e sua mudança de clima, é isso.
No final da noite, quando você for dormir e tirar essa maquiagem, desfazer o cabelo e tirar essa roupa bonita, você vai se sentir péssima. Você entendeu, Carolina? Exatamente isso. Só faz a gente se sentir bem temporariamente. Então eu preciso reconhecer minha autoestima para que eu me aprove, para que eu me sinta independente da aprovação de qualquer um. É assim, Ale, você tá feia, que bom. Ale, você tá bonita, que ótimo. Ale, você fala bem, que bom. Essa psicóloga parece doida, que bom. Aí o pessoal coloca no meu vídeo, essa mulher tá ensinando os outros a ser chifruda, que bom. Nada mudou na minha vida, porque eu tenho uma ótima autoestima e eu entendi que a minha identidade, o meu valor, a minha aprovação, quem sou eu, o que eu me amo, não tem nada a ver com o que o outro acha de mim. Vocês entenderam isso, gente? Escreve aqui pra mim, sim ou não, se tá fazendo sentido. Enquanto isso eu vou ler vocês aqui. Preciso descobrir mesmo. Exatamente, Regina. Precisa descobrir. Precisei descobrir mesmo. Não entendi, deixa eu voltar aqui. Eles morrem, mas não conta, não, gente. Dificilmente alguém vai dizer, eu te traí realmente. Dificilmente. Eles vão negar, porque quanto mais eles negam, mais tempo tem, menos problema vai ter. Entenda uma coisa sobre todo mundo, tá? A nossa mente, ela não quer ter trabalho. Ninguém quer ter conflito. Sabe por quê? A maior prova que ninguém quer ter conflito é que no casamento de vocês, quando estava ruim, quantas coisas vocês deixaram pra lá? Quantas coisas vocês, não vou mexer com isso não vou questionar não vou conversar não. Quantas coisas que deveria ter tido um embate no sentido de conversar, de resolver o problema, de bater uma DR, como o pessoal falava antigamente, e muita gente deixou de lado para não ter problemas. Então isso é do ser humano, por isso que eles não contam, eles não falam, né, não confessam, porque para ela é bom, se ela não sabe a verdade, na dúvida, minha família vai continuar bem. Isso é uma maneira dele se defender. Acontecendo só com mentiras e eu passo, conversa, ele diz que não tem nada para conversar. Se ele diz o que quer dizer quando o marido trai, vai embora com a amante fixa com ela 11 anos depois, resolve voltar e diz que se arrependeu. Mas eu descubro que ele está se encontrando com a ex-amante e finge que não está. Calma, ele passou 11 anos fora e depois se arrependeu? E pediu para voltar? Ou ele tem 11 anos que está com essa amante? Luzia, eu não entendi sua pergunta. Repete aqui para mim, por favor. Se ele tem 11 anos com essa amante e foi embora e agora se arrependeu? Ou se tem 11 anos que ele foi embora e agora voltou? Aí eu consigo te ajudar, tá? Porque eu não entendi bem a sua pergunta. Mas ele se arrependeu e agora outro casamento está bem melhor do que antes. Regina, perfeito. O que provavelmente está acontecendo aí? Ele se arrependeu, mas você está ferida. Então você precisa curar a sua ferida. O e-book vai te ajudar. E se você tiver com a vida muito corrida, se for muito complicado para você, assista às aulas, porque lá a gente tem dinâmicas. A diferença do e-book para as aulas é isso. Tem dinâmicas, tem algumas coisas sobre pai, mãe, que vai te ajudar. Ele fala que ama e eu não consigo associar o amor que ele diz com o fato que ele praticou. Tem quanto tempo, Carolina, que você foi traída? O meu me contou depois de ter ansiedade e começou a tomar remédio para dormir. Me contou. Thaisa, provavelmente foi a primeira traição. Provavelmente vocês devem ser pessoas que frequentam algum tipo de igreja, tem alguma coisa assim. Porque quando o homem dá essa crise de ansiedade, é porque não é uma coisa que ele faz comumente. Isso é bom sinal, tá? Muito bom sinal. Ele foi e voltou. Depois de 10 anos, Luzia, depois de 11 anos ele foi embora e agora ele voltou? Eu só não entendi esse 11 anos. Se é 11 anos com a amante ou 11 anos fora. Perfeito. Vamos continuar aqui, gente. Mais um conceito. Nós estamos falando hoje, o tema é: fui traída, onde foi que eu errei? O primeiro conceito que eu trouxe é que a traição fala sobre ele. Não fala sobre você. É quem cometeu o erro. O segundo erro é que a culpa paralisa. O segundo conceito, quer dizer, é que a culpa paralisa. A responsabilidade te liberta.
Então, se eu me sinto culpada, eu não vou fazer nada. Eu sou o cocô do cachorro do bandido, eu sou péssima, tudo que eu faço é errado, eu vou ficar amarrada. Mas se eu entendo, eu posso me tornar uma pessoa melhor, o que eu posso aprender com isso, eu entro em ação. O terceiro conceito é que a autoestima não pode ser medida pelo erro do outro. Então não é porque ele me traiu que eu sou feia, que eu sou horrível. E também não é porque ele disse que eu sou bonita que eu vou me sentir bonita. Eu tenho que me sentir bonita pelo que eu sou, pelo que eu me amo, pelo que eu acredito sobre mim. Não é sobre o que ele pensa de você. E o quarto conceito, as relações não quebram apenas com o erro, mas com um padrão silencioso. Então olha só, essas relações aqui que vocês dois tiveram, não foi a traição que quebrou ela. A traição aconteceu porque alguma coisa já estava quebrada. Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês sejam muito sinceras. Antes da traição, o seu casamento era maravilhoso? Sim ou não? Mas pensa antes de responder. Porque tem gente que fala, meu casamento era maravilhoso, mas passava 4 meses sem beijar na boca do marido. Então é complicado dizer que esse casamento era maravilhoso. Então sejam muito sinceros, já vários nãos aqui. Antes do casamento, antes da traição, o seu casamento era maravilhoso? Ele foi embora com a amante, viveu 11 anos. Agora voltou para minha casa. Luzia, 11 anos. Ele voltou para você. Você já tinha vencido a sua dor. Você estava bem. Você tinha tocado a sua vida, trabalhado, estudado, crescido profissionalmente. Já tinha namorado outras pessoas. Ou você passou 11 anos parada, pensando sobre esse homem, esperando ele voltar. Como foi esses seus 11 anos? Me fala aqui. Maravilhoso não, mas era bom sim. Ok. Quando você fala maravilhoso não, mas era bom, significa que existiam algumas coisas que eram ruins, né? Era um casamento bom, mas existia alguma desconexão, alguma briga, ou você estava no papel invertido, você era o homem da casa, ou enfim, alguma coisa existia que vocês se afastaram. E entrou a terceira. Era bom, mas uma brecha se abriu. Perfeito. Tivemos brigas ou falas altas. Ok. O que eu estou mostrando para vocês é que antes da traição existiam alguns problemas, o que é natural. Só que o problema do ser natural é que todo mundo pensa assim, casamento é isso mesmo. Todo mundo briga, todo mundo se estranha. Só que o natural e o que seria bom é que depois desse estresse aqui, desse problema, a gente resolvesse o problema. Vocês entenderam? Então sim, existiam algumas coisas antes da traição que não foram resolvidas. O que, por exemplo? No meu casamento, uma coisa que acontecia muito, e aí foi uma brecha, vamos dizer assim, para ter uma traição, é que se a gente discutia, brigava, ou eu fazia algo que ele não gostava, nós passávamos 15 dias mudo um com o outro. Então a gente deitava para dormir, em vez de estar assim, ó, agarradinho, feliz, beijando na boca, era assim, ó. Cada um pro lado da cama. Eram 15 dias minimamente sem ninguém se falar. Morando na mesma casa, um de bico pro outro. E às vezes eu já perguntava, por que você tá calado? Por que você tá assim? Aí que ele ficava com raiva mesmo, passava mais dias sem falar comigo. Vocês conseguem entender isso? Que existia um problema? Como que duas pessoas são casadas, moram na mesma casa e passa 15 dias sem se falar? No mínimo, o nível de maturidade era muito baixo. Vocês concordam comigo? Então eu não posso dizer, do nada ele me traiu. De jeito nenhum. A gente brigava, a gente ficava sem se falar, a gente discutia, 15 dias emburrados, éramos imaturos, então não dá para eu dizer que foi do nada uma traição. Mas meu casamento também não era péssimo, mas tinha muitas brigas. Eu já fui traída várias vezes e perdoei. Ele nunca fala a verdade. Separamos e voltamos. É difícil. Glauce, é difícil, querida, porque você está aceitando a mesma situação. Provavelmente você está muito ferida. Se a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, sempre teremos resultados piores. É uma grande ilusão quem acredita que se eu faço a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Não vou. Porque a primeira traição doeu, a segunda doeu mais, a terceira mais ainda,
a quarta mais ainda, entende? E aí só vai piorando, porque cada vez mais você está ferida. O que eu te aconselho, Glaucio? Iniciar agora o seu processo de cura. E se você quiser, eu consigo te ajudar. A senhora acha que o perdão é após a nossa cura? Carolina, o perdão, ele é depois que você curar o seu coração. Porque senão o que vai acontecer com você? Você vai perdoar ele engolindo a dor. Sabe essas mulheres que falam assim, ó, eu fui traída e aí eu vou dormir, eu choro sem ele ver, eu não toco no assunto, mas me dói profundamente. Então, um perdão real, um perdão saudável, onde os dois vão ficar muito bem, é quando você vence a dor do seu coração. Primeiro eu curo o meu coração, depois eu restauro o meu casamento. Quando ele pede perdão para você, você aceita, ok. Aí ninguém mais toca no assunto. Só que tem uma mulher ferida. E nessa ferida aqui, quando você fala para ele assim, ah, hoje eu tô triste, ele vai dizer, ah, mas você já me perdoou? Você não me perdoou? Não toca mais nesse assunto. Então, o perdão, ele vem exatamente depois que você cura o seu coração. Como eu curo o meu coração? Comigo, Alessandra, que sou psicóloga, pós-graduada em psicologia positiva e tenho um curso fora do Brasil, eu ajudo as mulheres de duas formas. Eu tenho o e-book, que você pode clicar no link da minha bio e adquirir um livro digital, ou eu tenho o meu método, que é o método Florescer. Um dos dois você consegue. Eu falei isso pra ele, que agora eu não sou capaz, e pedi um tempo, porque eu fico lembrando, perfeito, Carolina, você tá indo muito bem. Agora eu te aconselho, para acelerar o seu processo de cura, entrar no passo a passo. Faz um passo a passo. Minhas alunas vencem em 4 semanas. Inclusive amanhã eu estou encerrando a minha turma 19. Passo a passo. Quer começar agora, Carolina? Você tem 2 opções. Você tem o e-book ou o método Florescer, que já está todo gravado. Eu fico me martirizando todos os dias, porque aceitei tantas coisas. Glaucia, aqui tem 2 problemas. Tem uma mulher ferida pela dor da traição e tem uma mulher se culpando. Imagina um coração de uma mulher que está ferida e sentindo culpa, como restaurar esse casamento? Como, gente? Trabalhava, meu marido me traiu várias vezes e eu aceitei. Mas ele está aqui em casa, só que somos amigos, não rola nada. Helena, grande chance dele trair novamente e ir embora. E se você entendeu que não rola nada, que vocês só são amigos, ou seja, que de repente esse casamento não tem mais função, vence a sua dor, toma a sua decisão e toma uma atitude. Porque, ó, o tempo tá passando. Quantos anos você tem, querida? E a vida tá passando. Coloca aqui pra mim, Helena, quantos anos você tem, só pra eu saber, só pra gente fazer um cálculo rápido. Vamos lá, 5º conceito. Então, o primeiro conceito, a traição fala mais sobre ele do que sobre você. O segundo conceito, a culpa vai te paralisar, né? O que a amiga acabou de falar aqui, eu fico me martirizando, isso é culpa, ela tá paralisada. A responsabilidade te liberta. Terceiro conceito, a autoestima não pode ser medida pelo erro do outro. Não é porque o outro me trata bem que eu tô feliz, que eu tô bonita, que eu me amo. O outro me trata mal, foi embora, tá esquisito, aí eu me odeio, eu estou feia. Não, é sobre mim, eu olhar pra mim. E o quarto conceito é que as relações não quebram apenas com o erro. Essa história de que eu fui traída uma vez no meu casamento maravilhoso e acabou, não. Antes da traição existiam outros problemas. Todas vocês colocaram que sim, concordaram comigo. Que antes da traição seu casamento não era bom. Existiam algumas coisas, com certeza. Alguém colocou uma brecha, alguém colocou a gente brigava, a gente falava alto. Isso não é assumir culpa, eu sou culpada pela traição. Isso é enxergar que existem alguns pontos que precisam sim ser reconstruídos juntos. Ele se arrepende, né? Ele se arrepende, você se cura, os dois se conectam e a partir daqui começa a falar, então, sabe aquele problema que a gente tem? Aquele problema a gente tem que resolver. Sabe aquela outra questão lá com a sua mãe que você nunca resolveu? A gente precisa resolver.
Sabe aquela questão do dinheiro, que só eu trabalho, você não? A gente precisa resolver. Aí, gente, depois dessa conexão, nós vamos passar para outro ponto, que é reconstruir juntos o casamento. Quinto e último conceito. Perguntar onde foi que eu errei só faz sentido se a resposta te levar a um crescimento. Só. Onde foi que eu errei? Opa, eu era muito grosseira. Como que eu posso mudar isso? Aonde que eu posso melhorar? Perguntar se você errou te acusando, usando isso contra você, vai te adoecer. Não vai resolver seu problema. Mas vai virar, sabe, um grande problema se carregar. A culpa e a dor da traição. O luto pela dor da traição. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que se eu olhar para isso, né, onde foi que eu errei, no sentido de que o que eu posso ser melhor, isso vai me amadurecer, isso vai me restaurar, vai fazer eu florescer, vai me transformar, vai trazer força para mim. Quando eu entendi, gente, que eu era o homem da casa, eu falei, ó papá, tá errado, eu sou mulher, eu não posso ser o homem da casa. Quando eu entendi que eu era muito grosseira, muito áspera, toma lá da cá, mexeu comigo, apanha. Quando eu lembro que eu era assim, isso não era legal pra mim. Então eu sou mulher, eu preciso olhar pra mim diferente. Esse é um caminho. Então eu quero que vocês escrevam aqui pra mim, por favor. Restaurar. Então essa pergunta, onde eu fui traída, onde foi que eu errei, só faz sentido se for pro meu crescimento. Escreve aqui pra mim, por favor. Restaurar. Enquanto isso, deixa eu ler vocês. Então, Luzia, depois de 11 anos ele ficou fora, ele voltou dizendo que se arrependeu, que me amava, né, que queria voltar com você, mas ele continuou se encontrando com a ex-amante. Muito provavelmente ele ficou um período com essa mulher, viveu a vida de casado e entendeu que aquela vida com aquela mulher lá, com aquela amante, tinha os mesmos problemas que tinha com você, não resolveu o problema dele, saiu de lá e voltou para sua casa. Foi só isso que ele fez. Ele não entendeu que ele tinha que ter amadurecido para resolver os problemas dele em vez de fugir. Provavelmente daqui a alguns anos, se ele não se sentir bem com você de novo, inclusive ele já está encontrando com a amante, ele entendeu que a amante só servia para ser amante, não servia para ser esposa. Por isso que ele continua se encontrando com ela. Você vai precisar vencer a sua dor, seguir um passo a passo, seguir um método, para você dizer para ele, querido, eu estava tão bem sem você, aí você voltou para me trair de novo. Não vai rolar, querido. Ou então você dizer, tá tudo bem, eu vou te aceitar assim até você virar homem. Mas esse comportamento do seu marido é de alguém que não sabe resolver o problema. Então eu tenho um problema com a minha esposa, eu arrumo um amante. Aí eu passo um tempo lá com a minha amante, tenho um problema com ela, eu volto com a minha esposa. Aí eu tô com a minha esposa, mas eu tô me encontrando com a amante, escondido. Ele é um homem que não sabe resolver problemas. Você vai ter que resolver essa parada. Vença a sua dor, tá? A amiguinha colocou aqui, né, que você tem 60 anos e que tá com o marido que vive como irmão. Querida, 60 anos ainda tem muita expectativa de vida. Eu não sei vocês, mas eu vou viver até 110. A expectativa do Brasil é 90 anos, né? Dependendo de como você fez com o seu corpo, enfim, tudo que você... alimentação, atividade física, enfim. Em média de 85 anos a 90. Ou você tem pelo menos mais 20 anos aí para desfrutar da vida. Avalia, sabe? Helena, se vale a pena ficar realmente nesse lugar onde você não está feliz com esse homem, ou se você quer tomar uma outra decisão. De qualquer forma, para que vocês possam tomar uma decisão, para que vocês possam seguir a sua vida, casada ou não, separando ou não, o primeiro passo é olhar para dentro de vocês. Ale, eu já sou separada. Olha para dentro de você. Ale, eu quero me separar. Olha para dentro de você. Ale, eu tô com ele, não largo ele por nada dessa vida. Olha para dentro de você. Ale, ele tá super arrependido. Eu quero continuar, meu casamento é maravilhoso, mas eu tô sofrendo. Olha para você.
O caminho é esse, gente. Eu gostaria muito de dizer outra coisa, mas não tenho. Eu gostaria de esquecer o que ele fez, mas eu não consigo. Edinalva, você não vai esquecer. Você vai transformar essa dor para que você fique bem, para quando você lembrar do que aconteceu, você não sofra. Nós não vamos esquecer, porque esquecer está na esfera de memória. E sentir está dentro dos sentimentos, das emoções. Então é cognitivo não esquecer, tá? A gente não esquece. Se eu falar para você agora, lembra um dia que você estava na rua e que aconteceu uma coisa muito triste, você vai lembrar. Porque é cognitivo, tá na sua memória. Mas você não sofre. Se você lembrar que um cachorro te mordeu, arrancou um pedaço do seu braço, tá tudo bem. Porque já curou e já passou o tempo. Mas você não esquece. Então o que você vai ter que fazer, Edinalva? Entrar no lugar de um passo a passo para curar essa dor. Eu te sugiro clicar aqui no link e já adquirir o seu e-book, se você ainda não está lendo o e-book. Eu não aguentei e deixei ele. Não sou casada, mas ele não deixa ela. Diz que me ama. Adriana, você era namorada? Você colocou não sou casada, era o quê? Era um namoro? Ele estava te traindo no namoro? Explica aqui para mim melhor, Adriana. Quando você colocou não sou casada. Eu não, me sinto bem, mas não quero mais. Eu não entendi a sua pergunta, querida. Preciso que vocês escrevam para eu entender melhor. Então eu quero que você imagine, gente, um espelho quebrado. Quando você olha aquela imagem, ela vai ficar um pouco distorcida. Essa é você se sentindo culpada pela traição. Você vai olhar aquele coisa ali distorcido. Mas é muito importante que você pare e pense assim, ó. Até onde essa culpa está me ajudando? Até onde eu sei a culpa não ajuda. Então a gente vai substituir essa palavra de culpa por autorresponsabilidade. Eu sei que eu preciso melhorar algumas atitudes. Eu sei que eu, como todo ser humano no mundo, precisa buscar a sua melhor versão. Ponto. Daqui para frente, o que eu vou fazer? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesma. O que eu vou fazer? Deixa eu ler aqui. Meu marido me trai com uma mulher que via de perto o meu sofrimento. Quando ele me traiu com a outra. Era uma amiga sua, Regina, que ele te traía? Você acha que devo invadir o telefone ou deixar de lado e fazer que não me importa mais? Thaisa, caminho vencedor. Vencedor, aí querer mexer no celular dele, conversar com ele, ter a senha dele, tudo isso vem depois. Primeiro é vencedor. Você já está lendo o e-book? Me fala aqui se você já está lendo o e-book. Só sou namorada e ele já tinha ela, mas nunca assumiu. E ela diz... Pera, eu não consigo entender como vocês abreviam assim, gente. Você só é namorada e ele já tinha essa pessoa e ele te traiu com ela? Que ela era como esposa e tal, é isso que você tá falando? Se era namorado e ele te traiu, ele mentiu, ele te enganou, cura a sua dor, se manda dessa história. Gente, namoro é pra dar errado. É pra você falar assim, cara, esse cara, ele tá mentindo pra mim no namoro? Tchau, não quero nem saber. Foi uma resposta que eu dei no sábado à noite. Gente, namoro é pra você testar o cara. É pra saber se ele é homem, se ele tem princípios, se ele acredita no que você acredita, se ele frequenta, se você vai para alguma religião, se ele frequenta a mesma igreja, se ele tem o mesmo pensamento que você. É namoro. A Lê, ele me traiu no namoro. Traiu uma vez só, foi uma besteirinha. Eu ainda pensaria se eu daria uma chance. Mas ele estava mentindo para você, mentindo para outra. Cai fora. Porque no casamento, gente, vai ser como? Ah, não, ele me traía, mas depois disso ele mudou, ele fez um acompanhamento, ele buscou ajuda, ele encontrou Deus, ele se batizou, ele agora lê a Bíblia a hora de madrugada, ele buscou terapia, ele fez uma imersão, ele agora virou o cara. Aí é outra história. Mas ele tá mentindo pra você, enganando outra, te traindo.
O namoro ou ele vira um noivado e depois um casamento, ou ele acaba, gente. Não fica batendo cabeça com uma pessoa que você só namora e tá se traindo, não. Mas como é que eu faço, Ale, para ter força para isso? Vence a sua dor. Então, Adriana, eu te convido a, de repente, começar pelo e-book. A vencer a sua dor. Por quê? Quando eu sou traída, machucada, ferida, rejeitada, o que vai acontecer comigo? Emocionalmente falando, eu vou ficar me sentindo pequena. Baixa autoestima, baixa amor próprio. Eu vou começar a achar que ninguém vai me querer. Eu vou começar a pensar que eu tenho algum problema, por isso que eu tô sozinha. Aí o primeiro que aparecer, que falar um oi querida, que linda, você vai se apaixonar, o filtro vai ser quase zero e você vai estar de novo com uma pessoa que não te merece. O que eu tenho que fazer? Melhorar o meu amor próprio. Olhar para mim com amor. Para quando a pessoa falar, oi querida, quem é você? O que você pensa? Você acredita em família? Você quer namorar ou você quer pegar? Você está atrás de uma mulher ou de passar o tempo? Aí você vai ter condições de pensar sobre isso. É isso que eu penso. Pois é, Adriana, se você pensa isso, precisa realmente curar o seu coração. Para que você possa ter condições de encontrar alguém que te mereça. Amores, escreve aqui para mim. A gente está caminhando pro fim já. O que você mais se perguntava? Onde foi que eu errei? Ou então, por que foi comigo? Qual das duas? Você pode escrever aí. Qual era a sua inquietação? Você pensava o quê? Onde foi que eu errei? Meu Deus. Ou então, por que isso aconteceu comigo? Você pode escrever errei ou então comigo. Para eu saber o que vocês mais pensavam. Onde foi que eu errei? Perfeito. Quem mais? Boa noite, eu tenho 60 anos, meu esposo 64, casados há 43 anos. Ele arrumou uma mulher da idade da minha filha, 41 anos. Sinto muito, viu, querida? Sinto muito mesmo. Ele foi embora. Soube que ele fazia muito tempo e eu fui enganada. Faz tempo. Querida, se ele foi embora, você tá sozinha, né? 60 anos, depois de 43 anos... Eu imagino que você está sofrendo o luto da dor da traição. E é um luto porque é uma história que morreu, é um casamento que acabou, é um relacionamento, né? É como se fosse um luto. O que eu posso falar pra você, sabe? É Vanilma, né? Vanilma, acho que é assim que fala seu nome, me perdoa. O que eu posso falar pra você? Olhar pra você com amor. Que aqui não é o seu fim. Que essa história não pode te destruir, né? E que mesmo depois de 43 anos de casada, você ainda pode fazer muita coisa pela sua vida, pela sua história. Você falou que tem filha. Então agora é o melhor momento para você olhar para você e curar suas feridas emocionais. Para que você possa viver os próximos anos muito bem. E ele ali, provavelmente ele vai se arrepender desse ato dele. Porque a diferença de idade dele para a mulher é muito grande. São 24 anos aí de diferença. Depois de 43 anos casado com você, com certeza você lia até o pensamento dele, né? Então, deixa ele lá e cuida de você. O seu foco é você. Foca em você. Olha para você. Para que você possa sair desse luto e viver os seus próximos anos bem. É o que eu te aconselho. Te acolho com muito amor, tá, querida? Muito bom, Ali. Eu dei o melhor de mim como esposa, mãe, dona de casa, sempre me dediquei. E tudo que fazia, nunca deixei de fazer meu papel de mulher na cama. Mas vou seguir seus conselhos. Luzia, clica lá e começa a ler o e-book. O e-book vai te ajudar muito. São 7 passos para você curar essa ferida, tá? Vai te ajudar muito a você discernir o que fazer. A maioria pensava, onde foi que eu errei? Por que isso foi comigo? Onde foi que eu errei? Ok. E aqui? A maioria, eu já vi responder as outras perguntas. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Por que aconteceu comigo? Perfeito, gente. Quando você pensa, aonde foi que eu errei? Pode investigar. Provavelmente você está carregando uma culpa.
em cima de você. Provavelmente você está olhando para ele e está falando, ele me traiu, mas eu fiz tal coisa que não foi legal. Quando a gente está nesse lugar aqui, dessa culpa, significa que eu não estou me olhando com amor. E muitas vezes você vai aceitar ele trair uma vez, trair duas, trair três, porque você se sente culpada. Tá? A segunda pergunta, por que comigo? Talvez você precise entender algumas coisas lá da sua infância que te trouxeram para esse lugar, né? É como se fosse assim, ó, porque de novo alguém me rejeitou. Já passei por tantas coisas na vida, porque comigo aconteceu de novo. Por que comigo isso aconteceu? Eu acolho vocês e essas duas coisas que eu estou falando aqui não é para trazer mais peso. É apenas para você se conscientizar que ou você dá um passo na direção de curar seu coração, ou você vai ficar carregando essa dor por muitos anos. E a dor emocional não é igual uma ferida na pele, que com o tempo, gente, ela vai curar. Não é. A dor emocional, ela além de te fazer mal, ela faz com que você faça mal a você e às outras pessoas, e com o tempo ela só vai agravando. Sabe? A culpa pode gerar uma depressão, pode gerar um mal-estar, pode gerar uma ansiedade, pode gerar tantas coisas ruins. Aonde eu compro o e-book, Helena, você sai da live aqui, clica lá na minha foto de perfil, tem um linkzinho, aí você clica nele e dá acesso, tá? Já vai para a plataforma para você poder comprar. Se você não conseguir, você pode me chamar no privado que eu te mando o link para você no privado. Ou então você pode escrever em algum vídeo meu, eu quero o link do e-book, que eu respondo lá para você. Que mais? Boa noite, eu fui traída faz dois meses ou 2 anos que eu descobri. Ele falou que vai mudar. Elas são melhores que nós. Não entendi, Cláudia. Ele falou que vai mudar e você tá com ele ainda, eu te recomendo a seguir o caminho de curar o seu emocional. Porque se você cura a sua dor, você consegue se conectar com ele. Senão ele vai mudar, você nunca vai confiar, não vai acreditar nele e vocês vão continuar afastados. Aí você vai encontrar, ele vai acabar encontrando outra pessoa. Aí eu cliquei aqui sem querer. Sim, eu estou com ele. Então, Cláudia, se ele está com você e se diz arrependido, o meu conselho é que você realmente busque vencer a sua dor. Não sei se você é nova aqui, se você clicar lá no link da minha bio, tem como você comprar um e-book, tá? Que mais aqui? Ai, meu Deus. Querida, eu não sei como que você entrou aqui. Eu preciso só que você clique pra sair, tá? Meu Deus do céu. Pois é. É só você fechar o aplicativo que você cai. O TikTok de vez em quando dá essas doideiras aqui. Aparece alguém. É isso. Obrigada. Que doideira. Às vezes acontece. Vamos lá. Gente, eu quero revelar para vocês, né? Trazer um momento aqui pra gente pensar um pouquinho sobre a pergunta de hoje. E aí a gente encerra, tá? Mais 2 minutinhos. Onde foi que eu errei? Na verdade, é um erro, às vezes, de não se amar. De não olhar para você. De não entender que você é a pessoa mais importante. Quando você se pergunta isso, onde foi que eu errei? Por isso eu fui traída? É porque muitas vezes você colocou a responsabilidade, colocou na mão dele de você ser feliz. E a sua responsabilidade é que você olhe para você e se faça feliz. Não tem ninguém nesse mundo que pode te fazer feliz. O que precisa acontecer é que eu sou feliz, encontrei com outro feliz e somos felizes juntos. Se eu tenho um buraco dentro do meu coração e falo, agora eu vou arrumar alguém para tampar esse buraco do meu coração e eu vou ser feliz, precisa ajustar alguma coisa dentro de você. Então, a gente vai pensar sobre isso agora. Onde foi que eu errei por ter sido traída? Uma das coisas que você pode se responder é não ter olhado para mim. Eu quero saber de vocês. Quem está decidido a olhar para si? Primeiro eu quero dar os parabéns, né? Se você está aqui ao vivo comigo, está assistindo essa live, com certeza
Ai. Olha, gente, eu vou falar aí. Não é falta de vontade de estar aqui, porque olha como é que eu tô espirrando. Se você tem essa vontade, já escreveu eu. É isso. Se comprometa com você. Se comprometa de verdade. Que a traição aconteceu, que a culpa não é sua, que você não é responsável, mas que se existiu algum erro que você cometeu, foi não ter olhado para você. E esse erro aqui, 99,9% da gente cometeu. Eu cometi e eu tenho certeza que a maioria de vocês cometeram. Então se comprometam, sabe? Quando eu falo assim, compra o e-book, eu estou dizendo para você, querida, dê o primeiro passo. Quando eu falo assim, vai lá pro meu método, para você fazer um passo a passo, 4 semanas comigo, eu estou dizendo para você assim, querida, se dê de presente, vencer a sua dor. Esse é o olhar para você. Eu não consigo nem pensar em outra pessoa. Não precisa pensar sobre outro. Primeiro eu preciso me curar. Só vai entrar outro no meu coração quando eu falar, eu sozinha tô bem. Eu sozinha tô ótima. Eu me amo. Eu me acolho. Eu sou maravilhosa. Aí vai ter espaço para outro. Por enquanto, gente, é só você com você. E é aquela pergunta que eu faço sempre para quem tá aqui ao vivo. Nós não chegamos em 5.000 corações, hein, gente? Queria pedir para vocês para a gente chegar aos 5.000 corações. A pergunta que a gente faz sempre. Se você está aqui ao vivo comigo, você quer que eu deixe a live salva para outras mulheres assistir ou não? Vocês é que decidem isso. Porque se vocês decidirem que não, eu não vou deixar salva. É uma maneira que eu tenho de honrar quem está ao vivo comigo até esse horário. Então vocês decidem se sim ou não. Verdade, eu colocava sempre ele em primeiro lugar. Em segundo plano, e me colocava em segundo plano sempre. Pois é, querida, é sobre você se amar. O outro vai me amar quando eu me amo. As outras pessoas, não só o marido, mas as outras pessoas vão me valorizar quando eu sei o meu valor. Senão, gente, vai todo mundo pisar na sua cabeça. Começar por quem tá dentro de casa, né? Sim ou não, gente? Eu deixo a live salva para outras mulheres assistirem ou não? Sim, só tem uma pessoa que respondeu. A gente tem muito mais aqui ao vivo comigo, hein? Responda, por favor. Sim, ok. Quem mais? Sim, ok. Eu respondi todas vocês? Ficou faltando alguma pergunta que eu não respondi? Se tiver faltando alguma pergunta que eu não respondi, escreve aqui, tá? Eu não consigo nem pensar. As amantes são melhores do que nós porque fazia de tudo até atrapalhar. Não. As amantes são melhores que nós porque fazia de tudo até trabalhar para ajudar. Eu penso que as amantes, né? Eles acham às vezes que elas são melhores porque é aquela coisa, gente, de ir ali, namorar, se divertir e voltar para casa. Então é o melhor no sentido assim, é um momento feliz, né? Tô ali, tô deslumbrado, tô vendo aquele monte de coisa ali, tem uma mulher sempre bonita, feliz, sorridente, que não cobra nada. Então existe um momento de prazer, sem sombra nenhuma de dúvidas, mas é passageiro, é algo que passa muito rápido. Então não é que elas são melhores não, até porque, querida, se elas fossem mulheres melhores do que a gente, elas não se submeteriam a ser amante e a receber migalhas. Então eu acho que não é sobre ser melhor não, sabe? Eu acho que é sobre elas não se amam e ele tá deslumbrado, achando que ali ele encontrou o melhor do mundo. Só porque ele encontra com a pessoa 3 vezes por semana e ela sempre tá feliz. Só que quando acontece, igual a Luzia trouxe aqui, né? Ele vai morar com ela, a grande maioria não fica. Porque aí vira problema, né? O meu ex diz isso, que a outra não cobra nada dele. É porque tá no início. No início ninguém cobra mesmo, não. E às vezes elas não vão cobrar porque elas sabem, né? Que ele era casado. Sim, deixa tudo salvo, então eu vou deixar. Amores, você não é culpada pela traição, mas você é responsável por tomar a decisão de cuidar de você. Essa é a mensagem final que eu queria trazer para vocês hoje. Nenhuma de vocês é culpada pela traição, mas cada uma de vocês
são responsáveis por decidir vencer essa dor. Guardem isso no coração, tá bom? Fiquem com Deus. Encontro com vocês amanhã. Amanhã estarei aqui às 5 horas da manhã, porque eu vou estar de plantão, que eu estou na semana que eu estou trabalhando uns plantões a mais. E à noite eu vou estar com minhas alunas. Então, amanhã, de qualquer forma, eu não consigo vir. Então, quem quiser, está convidado às 5h20 da manhã entrar aqui para fazer companhia para mim. Fiquem com Deus. Grande abraço. Depois cobra sim. Que é o melhor. Exatamente, Luzia. Depois elas vão cobrar sim, porque por enquanto não são donas, né? Por que vão cobrar? Um beijo no coração de vocês, então. Até amanhã, tá? Deixa eu encerrar aqui.